E se você fosse sequestrado por um psicopata que quer te oferecer de comida para tubarões, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar dois jovens tentando escapar de um maníaco completo, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o psicopata dos tubarões em Animais Perigosos. Esses dois jovens estão prestes a descobrir que toda ação tem uma consequência. Enquanto estão de férias na Austrália, a dupla de turistas canadenses Greg e Heather vão para Golden Coast fazer um passeio radical em uma gaiola com tubarões, e ao chegar em um cais eles encontram o Dave, um conhecido do Tucker, que é o cara que realiza o passeio. O Dave percebe de cara que os dois são turistas, e que devem estar ali para descer na gaiola de ferro, por isso ele pergunta se os jovens fizeram reserva, afinal o Tucker entrou de férias recentemente, e dificilmente trabalharia assim do nada. E quando o casal revela que veio apenas tentar a sorte, o homem diz pro Greg que não é uma boa ideia ele tentar algo assim desse nível, pois é bem provável que ele acabe molhando as calças. Nesse momento, o próprio Tucker chega ali, e é informado pelo Dave que os dois estão com vontade de dar um passeio. E sabendo disso, o Tucker cumprimenta o Greg e a Heather, sendo que com a Heather, ele praticamente flerta na cara dura, o que claramente não deixa o Greg nem um pouco feliz. E o coitado fica ainda mais triste quando o Tucker pergunta onde os pombinhos estão ficando, e ela responde com bastante pressa que os dois não são um casal, como se não quisesse criar nenhum mal entendido com o cara. Além disso, eles se desculpam por não terem uma reserva para o mergulho, e explicam que foram ali porque acabaram se atrasando para ir ao SeaWorld com o resto do grupo. O bizarro é que na hora em que eles falam isso, o Tucker diz de uma maneira bem sinistra que isso significa que ninguém mais sabe que os dois estão ali. E quando a Heather fica séria e pergunta por quê, o cara diz que só quer ter certeza de que eles têm um último desejo e um testamento prontos. Afinal, irão nadar com tubarões, o que faz o clima ficar um pouco menos sinistro, mas só um pouco mesmo. Após isso, os três sobem no barco e vão para o meio do oceano. E para entreter os clientes durante a jornada, o Tucker conta sobre a sua infância, quando nadou em um lugar que tinha avistamentos de tubarão, e acabou sendo atacado por um tubarão branco. E apesar de ter conseguido sair com vida, ele recebeu uma bela cicatriz na lateral do abdômen. Isso tudo porque não tinha ninguém lhe observando, já que o cara costuma estar sempre sozinho. Uma história que parece emocionar bastante a Heather. Em seguida, o Tucker joga um monte de carne na água e começa a atrair os tubarões. Então os turistas se preparam e dão as mãos para entrar na gaiola. Só que no último momento, a Heather vê os tubarões e acaba amarelando, dizendo que não pode fazer isso. E por isso, o Tucker junta os dois clientes e recita um mantra para acalmar os nervos. E esse mantra nada mais é do que o Baby Shark, o que acaba dando certo, e a Heather cai na gargalhada. Aí com um clima bem mais leve, os dois colocam os equipamentos e mergulham com a gaiola. E apesar da Heather ficar nervosa, o Greg consegue ajudá-la a se acalmar, e a dupla aproveita bastante a bela visão dos tubarões nadando em volta da gaiola. Algum tempo depois, o mergulho finalmente termina, e o Tucker os ajuda a subir de volta no barco. O problema é que enquanto os dois estão felizes, dizendo que o mergulho foi incrível, o Tucker simplesmente puxa um canivete do bolso e golpeia a garganta do Greg, na maior naturalidade, deixando a Heather completamente em choque e apavorada. Ok, antes de tudo galera, se eu estou contratando um passeio que vai para uma área isolada, e o cara pergunta se ninguém sabe que eu estou ali, eu minto que alguém sabe, ou dou meia volta e vou embora o mais rápido possível, sem contar que esses dois não têm a mínima ideia de como contratar um passeio turístico, eles simplesmente foram ali tentar a sorte para mergulhar com tubarões, e vamos combinar que esse é o tipo de passeio que você precisa pesquisar extensivamente sobre, afinal tem um risco de vida envolvido, ou pelo menos de uma desconexão, se é que vocês me entendem. Então, o mínimo que eles deveriam fazer era pesquisar tudo sobre o passeio do Tucker, como avaliações, registros, se tem alguma forma de regulamentação na Austrália sobre esses passeios, pois olhando o barco do cara, eu não me sentiria muito seguro para fazer essa brincadeira. E eu falo isso pois eu já pensei em fazer esse tipo de mergulho aí há muito tempo atrás, e na minha opinião, é muito mais seguro que surfar, por exemplo, já que você não fica parado em cima de uma prancha com as pernas batendo na água totalmente vulnerável, mesmo que esse tipo de coisa aqui possa acontecer. Pelo menos dá pra ver o tubarão vindo e meter um socão no focinho ou no olho do bicho se ele ficar preso na gaiola comigo. Se bem que eu também teria minhas dúvidas sobre essa jaula que eles estão usando, pois o Tucker falou que ali tinha tubarões macos, e essa espécie é extremamente imprevisível. Eles são agressivos e rápidos, e essa jaula tem uns vãos largos que podem ser o suficiente para que um maco mais jovem passe seu focinho pela grade, e aí o estrago seria grande, pois nem roupa de proteção esse pessoal está utilizando. Mas o Tucker não estava preocupado com a segurança dos dois, e nem eles mesmos estavam, né? Além disso, pela forma fria que o Tucker finalizou o Greg, sem nem mesmo piscar, parece que ele já faz isso há um bom tempo, e se for esse o caso, dá pra imaginar que o número de pessoas desaparecidas por ali seja bem grande. Sendo assim, essa situação poderia ter sido evitada se os dois jovens tivessem pesquisado um pouco sobre a região, para onde eles estavam indo, e qual é o índice de criminalidade ou desaparecimento na área. Aí na hora em que descobrissem que as coisas não estão muito boas para os turistas, era só optar pela opção mais segura e não se aproximar do local. Porém, isso também levanta uma dúvida. Se o número de pessoas desaparecidas nessa região é tão grande, por que ninguém percebeu esse padrão e começou a investigar a causa deles? Além disso, ao contrário do que o Greg e a Heather fizeram, nunca revele nenhuma informação pessoal para um desconhecido, pois se você for um turista em algum
local ou estiver sozinho numa região suspeita, fazer isso pode ser bem perigoso. Sempre fale que está esperando um grupo ou que marcou compromisso ali perto. Assim, as chances de você se tornar um alvo de um crime diminuem bastante, já que alvos isolados são mais suscetíveis de atacar. E como esses dois faziam parte de um grupo, a duplinha poderia ter avisado alguém da turma, ou até mesmo alguém da hospedagem, dizendo que eles iriam fazer um mergulho com o Tucker e voltariam tal hora, pois dessa forma, se eles não voltassem e a hospedagem tivesse o mínimo de responsabilidade, ela informaria as autoridades sobre os turistas sumidos, pois geralmente é péssimo para um país que turistas desapareçam em seu território. Na manhã seguinte, vemos a Zephyr surfando e pegando sol na praia. Depois disso, ela vai até o mercadinho comprar alguma coisa para comer e beber. Só que enquanto ela está na fila para pagar, ela vê um cara chamado Moses perguntando se ali tem cabos de bateria. E como o caixa responde que não tem, ele pergunta para Zephyr se ela tem algum, mas ela dá de ombros dizendo que não. Após isso, ela sai do mercado, vai até o lixo e joga fora o copo que estava tomando, revelando que dentro do copo tinha um pó de sorvete que ela roubou. E assim que a Zephyr volta pro carro, o Moses aparece outra vez, perguntando se ela não tem um cabo de bateria. E quando a mulher responde que não, o cara duvida um pouco disso e fala que o dono da loja não gostaria de ver as câmeras de segurança. E assim que a Zephyr fala que isso é basicamente chantagem, ele se explica dizendo que só precisa de uma carona até o veículo, que estava a 10 quarteirões, e promete que não é um serial killer. Então a Zephyr concorda com isso meio que contra gosto, e para amenizar o clima, o Moses puxa um papo querendo saber se ela é a pessoa que senta na janela ou a que senta no corredor, pois segundo sua teoria, as pessoas que se sentam na janela são bem menos amigáveis, enquanto que as pessoas que sentam no corredor são mais abertas a conversar. Aí vendo que o cara é bem falador, a Zephyr pergunta se isso é algum tipo de conversa mormon, e avisa que não está afim de saber mais se for. E percebendo que teve um mal entendido por causa da sua roupa, o Moses explica que está vestido assim porque trabalha no setor imobiliário, ao que a Zephyr não se importa nem um pouco. Mas isso muda em pouco tempo, pois assim que chega onde está o carro do Moses, ela vê a prancha de surf no porta-malas dele, e os dois começam a conversar sobre isso, enquanto ela dá carga na bateria do carro do cara, com ela revelando onde anda pegando ondas, e o cara conta um segredo para dobrar a contagem de ondas. E percebendo que a relação dos dois melhorou um pouquinho, o Moses aproveita para dizer que não ia realmente entregar ela pro dono da loja, e ela responde que está tudo bem, porque devia ter percebido isso antes, já que não dá pra julgar um livro pela capa. E além disso, eles descobrem que são fãs da mesma banda, o que aumenta bastante a afinidade deles, e parece deixar a Zephyr ainda mais à vontade com o cara. E aí eles ficam mais à vontade ainda, e vão pra casa do Moses, dar aquela boa relaxada dentro da van da Zephyr. Depois disso, eles finalmente começam a se conhecer melhor, conversando a respeito da péssima dieta da jovem, e sobre como ela começou a surfar. Algumas horas depois, o Moses aproveita que a Zephyr está dormindo, e entra na casa para preparar um café da manhã bom de verdade pra ela. Só que na hora em que ele volta para entregar a comida, o coitado descobre que a Zephyr já tinha ido embora, o que é bem triste, já que ele tinha caprichado no café da manhã. Paralelo a isso, a Zephyr chega na praia que anda surfando nos últimos dias, e começa a se preparar para entrar no mar logo que amanhecer. Mas aí ela percebe que perdeu a sua chave de aleta, enquanto estava no bem bom com o Moses. Com sorte, ela avista uma caminhonete estacionada ali perto, e vai até lá mexer na carroceria para ver se tem alguma chave ali. E ela fala bem alto que está apenas procurando por uma chave de aleta, deixando claro que não queria roubar nada. Nessa hora, o Tucker aparece por trás dela, mostrando que é o dono da caminhonete, e falando que ouviu tudo que ela disse. Por isso ele se mostra proativo, e pega a chave de aleta que ela precisava. Além disso, o cara também fala que ela é bem corajosa por estar surfando ali sozinha essas horas, e sem perceber nada de estranho, a Zephyr responde que ele também é, já que também está sozinho. Após essa conversa, a Zephyr volta pra van para continuar ajeitando a prancha, e o Tucker vai embora dali. Nesse momento, ela recebe uma mensagem do Moses, perguntando se a relaxada foi tão ruim assim que ela preferiu sair escondida, e achando isso engraçado, a jovem responde que só foi embora assim para pegar as primeiras ondas. Sabendo disso, o Moses pergunta se pode se juntar a ela, e para dar uma de difícil, ela responde que o mar é livre. O problema é que enquanto ela está distraída com a conversa, o Tucker aparece por trás dela e coloca uma sacola em sua cabeça. A Zephyr até tenta lutar para se soltar, porém o cara é forte demais e apaga a mulher. Depois disso, ele injeta um tranquilizante nela, a coloca dentro de um estojo de prancha, bota na caçamba da caminhonete e também leva a prancha dela. E em seguida ele volta pro cais e arrasta a Zephyr para o fundo do barco. Alguns minutos depois, ela acorda e descobre que está amarrada em uma cama bem ao lado da Heather, que avisa que as duas estão presas no barco dele, ao que deixa a Zephyr completamente apavorada. Paralelo a isso, o Moses chega na praia em que a Zephyr devia estar surfando e acaba não encontrando sinais dela. E como a van está trancada, ele decide ligar para ela. Só que ao fazer isso, ele escuta o celular dela tocando perto da grama. Mas sem saber de nada disso, a Zephyr não se dá por vencida e começa a procurar por algo parecido com um grampo de cabelo para arrombar as algemas. O assustador é que enquanto está procurando, ela vê que uma antiga vítima escreveu seu nome ali, mostrando que isso já acontece há um bom tempo. E como infelizmente nenhuma delas consegue achar um objeto para abrir as algemas, a Zephyr pergunta para Heather se alguém vai procurar por ela. Porém, infelizmente, a jovem responde que não, e pergunta sobre a Zephyr, que faz uma cara de bunda, mostrando que está na mesma situação. Várias horas depois, o Moses passa outra vez pela praia e vê a van da Zephyr sendo rebocada pelo guincho, o que obviamente não é normal, já que ela mora na van. Aí percebendo
Percebendo que algo está errado, o Moses não perde tempo e vai até a polícia registrar um boletim de desaparecimento. E apesar do Moses conhecer a Zephyr há apenas 11 horas e não saber nem mesmo sobre o nome da garota, o policial ainda faz o registro, apesar de pensar que não é nada demais, já que pessoas que vivem assim têm o costume de sumir sem dar satisfação. Bom, aqui fica evidente o negócio sobre os alvos isolados serem os mais fáceis de atacar, pois pode não ter ficado óbvio pra todo mundo. Porém, antes de definir a Zephyr como um alvo, o Tucker fez questão de sondar para saber se ela estava sozinha por ali ou não, e ele nem precisou fazer uma pergunta suspeita pra isso. Na verdade, ele conseguiu fazer essa checagem apenas dando uma brincada e se passando por um bom moço, falando que ela era bastante corajosa de ficar ali sozinha. Nessa situação, a Zephyr não deveria ter concordado com um estranho, ou dito qualquer coisa que pudesse indicar que ele estava certo. A melhor decisão seria falar que não é tão corajosa, e que por isso marcou de se encontrar com um grupo de surfistas que já estavam chegando. Assim, ela iria estar se defendendo sem nem mesmo deixar claro que percebeu algo de suspeito na fala do desconhecido. E se ela fingisse uma ligação no telefone, seria ainda melhor. E mesmo que ela não tivesse achado que o Tucker era suspeito, a Zephyr jamais devia ter ficado tão distraída mexendo no celular ao ponto de não perceber os arredores. Afinal, nessa situação, ela ficaria vulnerável para qualquer pessoa mal intencionada. Aliás, eu sei que algum espertinho aí vai acabar mencionando isso nos comentários. Então assim, eu também não recomendo que você vá relaxar com uma pessoa que conheceu há poucas horas, pois qualquer um fica vulnerável nesses momentos. E nós já vimos aqui no canal a treta que pode dar relaxar com uma pessoa maluca desconhecida. Porém, existem casos e casos, né? Uma coisa é você falar que está sozinho para um esquisito na madrugada, e outra é ir para casa de alguém que você conhece o mínimo. Tanto que a Zephyr nem entrou na casa do Moses e ficou na van dela do lado de fora. Tá certo que isso não impede que ele cometa um crime, porém na teoria a chance diminui muito, já que estando na frente da casa do cara, teriam muitas coisas que o incriminariam. E sim, galera, eu sei que existem formas de soltar de uma algema sem precisar abri-la, mas a questão é que isso sempre depende muito de como ela é colocada, e nesse caso eu tenho certeza de que o Tucker deixou o mais apertado possível para evitar surpresas. E nessa situação, realmente parece que é impossível retirar a mão enquanto ele tiver o dedão para impedir. Já sobre o Moses tentando procurar pela Zephyr, a primeira coisa que ela devia ter feito era provar pro policial que a van da garota tinha sido abandonada e que o celular dela também estava lá. Se ele estivesse do lado de fora, era melhor ainda, pois o cara teria uma prova física de que a garota pode ter sido levada abruptamente. E hoje em dia é muito difícil alguém largar o celular, né? Por isso seria uma prova concreta. Além de perguntar se o cara poderia checar as câmeras de segurança naquela parte da praia, para ver se tem alguma atividade suspeita por ali, e se tinha mais alguém com ela naquela hora. E a Zephyr precisava ter algumas medidas de segurança para viver como uma nômade, tipo manter o contato com alguns contatos de confiança uma vez por dia pelo menos, ou em datas combinadas. Ou até mesmo ter um QR Code discreto na lateral da van, escrito o seguinte: se você encontrou esse veículo abandonado, escaneie o código. E nele teriam informações e dados que podem ajudar em uma emergência. Muitas pessoas que são adeptas da van life, ou até mesmo mochileiros, usam esse método, deixando o nome completo, quem mora na van, a placa e até mesmo um e-mail de contato de emergência. Ao anoitecer, a Zephyr e a Heather conversam e se conhecem um pouco mais, com a surfista entendendo que a Heather está ali porque queria tirar um ano sabático para viajar, o que acabou resultando em uma briga feia com o resto da família, que não concordava com essa decisão, já que essas viagens costumam ser perigosas. E bom, até que eles estavam certo, né? O importante é que enquanto as duas estão conversando, a Zephyr percebe que o sutiã da Heather tem um arame, que pode ser usado para abrir as algemas. Por isso, a jovem retira e joga pra Zephyr. Só que no momento em que a surfista retira o arame, o Tucker aparece ali com alguns sanduíches e água. E assim que entrega a água pra Heather, o Tucker quase percebe algo estranho ao vê-la sem o sutiã. Por sorte, a Zephyr age rápido e chama sua atenção dizendo que quer o jantar. Então ela pega os sanduíches do prato e engole tudo de uma vez só, fazendo cara de brava. Isso parece provocar o sequestrador, e ele fala que assim como uma cobra rei escarlate, que imita uma cobra coral verdadeira, ela está se esforçando demais para ser algo que não é. Já ele, por outro lado, se vê como uma verdadeira cobra real, e toca o rosto da Zephyr para provar o seu suor, dizendo que ela está claramente morrendo de medo, o que não é mentira, pois assim que ele vai embora, a coitada começa a respirar muito pesado. Mas nem isso é capaz de parar a surfista, que pega o arame para tentar abrir as algemas. O estranho é que enquanto ela está fazendo isso, a coitada percebe que não consegue se concentrar, e vê a Heather desmaiando do nada. Dessa forma, ela entende que foi drogada, vê o Tucker entrando ali e tenta esconder o arame novamente, o que infelizmente não dá certo, já que o cara vê que ela estava escondendo algo e acha o item. Alguns minutos depois, a Zephyr acorda e descobre que está amarrada em uma cadeira na frente do barco, então ela olha pra trás e vê a Heather desacordada sentada no chão presa a um guincho. E pra piorar ainda mais, ela percebe que o Tucker está pronto para gravar a bizarrice que está pra acontecer. E assim que ela pergunta o que o cara vai fazer, ele começa a falar que o verdadeiro Deus está no mar, pois lá foi onde tudo começou e onde tudo termina. Mas esse papo doido não para por aí, pois logo em seguida ele tira um maço de cabelo da Heather e a acorda. Então o maluco vai até o painel de controle do guincho enquanto faz um discurso, explicando que os tubarões são mais assustadores que os mosquitos, por causa da aparência, mesmo que eles finalizem bem menos pessoas por ano, e que os humanos não levam essas mortes em conta por conta do fator instinto, já que pelo instinto nós conseguimos entender que os 300 dentes
fortes e vários quilos de músculos podem ser perigosos. Mas ignoramos totalmente os mosquitos por conta da sua insignificância. Assim que termina esse discurso, ele levanta o guincho e deixa a Heather pendurada bem em cima de onde tem uma névoa de sangue na água. E assim começa outro discurso, porque esse cara realmente gosta de falar. Só que dessa vez ele fala que na verdade, os tubarões não gostam de comer humanos. Até por isso, a maioria dos ataques são apenas ataques de testes, ou confusão de identidades. Afinal, quando as pessoas jogam restos de peixe na água para os tubarões, e logo em seguida um barco passa por ali, com o tempo os animais vão associar as coisas, e saber que perto dos barcos tem comida. E foi justamente por isso que ele preparou tudo com antecedência, jogando restos de peixe na água. Nessa hora ele para de falar e abaixa a Heather, deixando metade dela dentro d'água para ser atacada, o que acontece rapidamente, e de maneira brutal, enquanto Tucker grava tudo, incluindo a reação da Zephyr, que obviamente está traumatizada. Aí para deixá-la com ainda mais medo, o Tucker fala que na próxima noite será a vez dela. Após o fim das gravações, a Zephyr volta pro quarto e decide escrever o nome dela e da Heather na parede, acreditando que não vai passar de amanhã. O bizarro é que ao fazer isso, ela percebe que tinha algumas partes que a tinta parecia ter sido retocada, então a surfista passa o dedo por cima e descobre que eram todos os nomes que foram cobertos pelo Tucker. Ao mesmo tempo, o Tucker está curtindo o sucesso da gravação e colocando a fita da Heather junto com as outras dezenas de fitas que gravou das suas vítimas sendo devoradas. Na manhã seguinte, o Moses vai dar uma surfada na praia e acaba encontrando a prancha destruída da Zephyr. Paralelo a isso, o Tucker vai até o cativeiro onde a Zephyr está presa e percebe pelo olhar dela que ela ainda não desistiu de tentar fugir. Por isso ele fala que é inútil e pede para ela se alimentar, já que vai precisar de bastante força ao anoitecer. Mas como ela não come nada e mal olha para ele, o cara começa outro discurso sobre tubarões, dizendo que assim como ele, os tubarões servem para manter o controle do mar. Aí ouvindo o doente se comparar aos tubarões, a Zephyr decide falar algumas verdades na cara dele e diz que ele jamais poderia se comparar a esses animais, pois a verdade é que ele é apenas um verme, um resto de lixo tóxico que não teve amor materno, e agora sai por aí finalizando mulheres inocentes, para suprir a sua própria insignificância. E caramba, o Tucker poderia ter ido dormir sem essa. O cara obviamente fica abalado ao ouvir tudo isso, só que a única forma que ele consegue reagir é dando um sorrisinho de canto de boca, dizendo para ela usar o balde de evacuação e indo embora. O que ele não percebe é que acabou dando uma ideia pra Zephyr, que espera o cara sair do quarto e quebra o balde para fazer uma arma improvisada. Mais tarde, o Tucker está assistindo a fita da Heather, quando percebe que está na hora da próxima gravação. Por isso ele prepara uma seringa de sedativos e vai de mansinho até o cativeiro onde ela está dormindo. Mas assim que ele se aproxima, a surfista age rápido e enfia aquela adaga de plástico no ombro do cara, que se desespera, cai no chão e bate a cabeça em outra cama, desmaiando na hora. Então a Zephyr não perde tempo e usa as chaves do psicopata para se libertar. Só que na hora em que ela decide pegar outra coisa, o cara acorda e a Zephyr é obrigada a fugir. O problema é que no meio dessa correria, o Tucker consegue injetar o tranquilizante na coitada pouco antes de ser apagado com um chute na cabeça. Aí aproveitando o pouco tempo que tem, a Zephyr corre até a cabine de controle para pedir ajuda pelo rádio, o que acaba dando errado, já que os rádios não funcionam. Por sorte, ela vê um navio festivo passando ali perto e decide ir até ele. Porém, o plano acaba mudando quando o Tucker aparece e volta para perseguir a jovem. Por isso ela corre para frente do barco, onde usa a câmera como arma para afastá-lo. Só que ao fazer isso, ela percebe que o cara realmente não queria que a câmera fosse quebrada. Por esse motivo, ela joga o aparelho na água e pula para tentar nadar até o outro barco. Mas a coitada acaba apagando por conta do tranquilizante e logo em seguida é puxada de volta para cima pelo psicopata. Ok, aqui nós temos um problema e também uma solução ao mesmo tempo, pois apesar de estarem presas à cama, as duas jovens não estavam realmente imóveis e indefesas, o que permitia que as duas trabalhassem em conjunto para atacar o cara de surpresa. Esse ataque deveria ser certeiro e mortal, focando em pontos vitais ou imobilizantes, como por exemplo o pescoço, olhos e, é claro, os Países Baixos. Aliás, eu diria que o maior erro das duas mulheres aqui foi aceitar a comida que o psicopata ofereceu. Afinal, elas não estavam no barco há muito tempo e poderiam ter tentado suportar mais algumas horas ou dias antes de precisar aceitar algo dele. Afinal, o cara literalmente a sequestrou, né? Vai saber que tipo de outras coisas doentias ele quer fazer. Então o primeiro passo para se manter seguro seria evitar qualquer coisa que ele oferecesse, pois assim o cara seria obrigado a ter que se aproximar delas para aplicar o sedativo, e isso iria dar a chance perfeita para um ataque em conjunto. Além disso, como as duas têm sutiãs, elas poderiam usá-los como corda, para quem sabe sufocar o Tucker nesse ataque surpresa. E sim, esse plano B de ataque furtivo era essencial, pois apesar de ser bastante comum na televisão, apenas 30% das tentativas de destravar uma algema sem materiais adequados dão certo. Isso porque existem muitos padrões dentro dessas algemas, e na maioria das vezes será impossível conseguir ter sucesso apenas com um arame ou um grampo. Fora isso, dá pra ver que ao mesmo tempo em que é uma pessoa bem egocêntrica, o Tucker também parece ser bastante inseguro, procurando uma validação de força nos vídeos que gravou das suas vítimas. E a longo prazo, é muito importante saber disso, pra quem sabe, tentar mexer com a cabeça do criminoso. Por isso, a Zephyr poderia testar essa estratégia, e meio que mexer com o psicológico do cara, e quem sabe fazendo isso, ela teria mais abertura para pegar ele desprevenido. Sem contar que a Zephyr parece nunca ter assistido Zumbilândia, né galera? Nessa situação, a regra de bater duas vezes tinha que ser aplicada. Era
isso ou correr para trancar o cara ali dentro e procurar um sinalizador de emergência no barco, o que é um item básico pro caso de uma emergência ou um resgate no mar. Na manhã seguinte, vemos que o Moses chamou a guarda costeira e os bombeiros para procurarem pela Zephyra. Só que ao ver que não encontraram nada, o cara decide acessar o aplicativo do Wave Watch e assistir as gravações dessa rua na noite em que a jovem desapareceu. E dessa forma, ele descobre que o único veículo que passou por ali foi a caminhonete do Tucker. Paralelo a isso, a Zephyra acorda amarrada na cama e com uma fita adesiva colada na boca. Então ela percebe que voltou para perto da costa e tenta gritar por ajuda, o que infelizmente não dá certo. Ao mesmo tempo, o Tucker sai do barco e é abordado pelo Dave, que lhe diz ter arrumado um ótimo negócio para eles. Mas o Tucker apenas ignora o senhor e sai dali com bastante pressa, para ir até uma loja comprar uma câmera nova. Assim que escolhe uma, o cara volta o mais rápido possível para o barco, porém isso não dá certo e ele fica preso no trânsito, onde fica hipnotizado por uma mulher, a marcando como sua próxima vítima. Só que enquanto ele faz isso, o Moses aparece no barco dele e escuta gemidos altos vindo do porão. Por isso ele pega um gancho, arromba a porta e desce com muito cuidado até o porão. Assim que ele abre a porta do cativeiro, a Zephyr não perde tempo e fala para ele ligar para a polícia e achar algo como um grampo de cabelo para abrir as algemas. Por isso, o Moses liga para a polícia e volta para cima, para encontrar alguma coisa que ajude a Zephyr. Mas assim que ele chega na parte de cima e a polícia atende a ligação, o Tucker aparece por trás do coitado e o ataca com tudo. E o Moses até tenta lutar contra ele, porém o Tucker mostra que é um tanque de guerra e acaba com o coitado sem nem mesmo sentir os golpes. Por sorte, o Moses consegue pegar uma sacola cheia de objetos e bater com ela na cara do Tucker, fazendo ele cair no chão. Então o jovem não perde a oportunidade e parte para cima do psicopata para estrangulá-lo com um gancho. Porém, assim que o criminoso ia de Vasco, o Dave aparece do nada e apaga a verdadeira vítima com uma paulada na cabeça, pensando que ele era um ladrão. Só que logo após bater no Moses, o Dave escuta a Zephyr gritando por ajuda e é finalizado pelo Tucker, que obviamente não vai deixar testemunhas. Depois disso, o criminoso garante que ninguém viu nada do que aconteceu e se afasta do cais indo para uma parte mais remota do oceano, para poder se livrar do Moses e do corpo do Dave. Ao mesmo tempo, o Moses acorda preso e se desculpa com a Zephyr por ter falhado no resgate, mas ela fala que ele quase conseguiu e que foi bem heróico. Porém, o coitado não concorda muito, já que não conseguiu nem mesmo falar sua localização para a polícia. Nesse momento, eles sentem que o barco parou e o Moses pergunta por que a Zephyr saiu sem se despedir naquele dia. Então ela responde que era só para pegar as melhores ondas, e ele retruca dizendo que isso é claramente besteira, perguntando se ela realmente não sentiu uma conexão com ele. Em resposta a isso, ela apenas fala que está melhor sozinha, algo que o Moses diz que não é verdade, pois ninguém está melhor sozinho, e ele fala que tem certeza disso porque a conhece muito bem, pois sabe que ela é calorosa, gentil, come bolinhos o bastante para parar no Guinness Book e que provavelmente não teve o amor que merecia. O problema é que nessa hora, o Tucker aparece ali de repente, segurando o colete do guincho, deixando claro o que ele pretende fazer. Alguns minutos depois, a Zephyr acorda sentada na cadeira da frente do barco e vê o Moses amarrado no guincho e o corpo do Dave todo cortado jogado no chão. Nessa mesma hora, o Tucker arranca um chumaço de cabelo do jovem e o prepara para um mergulho com os tubarões. A Zephyr até tenta fazer o psicopata parar, falando que o Moses vem de uma família com dinheiro e que com certeza iriam procurar por ele. Porém, o Tucker já está com sangue nos olhos e não se importa com nada disso. Percebendo isso, a Zephyr se oferece para ser finalizada no lugar do Moses. Porém, o Tucker fala que prefere tragédia a romance e mergulha metade do corpo do jovem. E como não tinha muitas opções, tudo que a garota consegue falar é pro Moses não se mexer. Em seguida, o Tucker pega a câmera e começa a gravar, dizendo que aqueles são tubarões touro, os mais caçados e briguentos dos oceanos, o que é até engraçado, já que mesmo depois de falar isso, os tubarões não atacam o Moses. Aí, ficando irritado com a demora, o Tucker puxa o jovem pro barco, o golpeia algumas vezes na costela para fazê-lo sangrar e depois joga ele na água novamente. Ou esse era o plano. Só que quando o Moses estava pendurado sobre as águas, o Tucker avista um helicóptero de resgate passando por ali e precisa acabar com o show para levar os dois reféns de volta pro cativeiro. Após isso, a Zephyr percebe que o Moses desmaiou por conta do ferimento e tenta deslocar o dedão para conseguir tirar a mão da algema. Mas durante esse processo, bem na hora em que ela quebra o próprio dedo, o Tucker aparece ali com alguns sanduíches e copos d'água. Então ele percebe que o Moses desmaiou e fala que o jovem nunca combinou com ela de qualquer jeito, pois ao contrário dela e dele mesmo, que são dois durões solitários, o Moses é alguém mole. Aí ele fala que o show dessa noite será lendário e vai embora. Assim que o psicopata desaparece, a Zephyr tenta tirar a algema, mas vendo que não iria conseguir passar a mão por ali e entendendo que não tem mais tempo, ela olha pro Moses, fala que é bom que ele não precise ver o que vai acontecer e começa a morder o próprio dedo quebrado. Mais tarde, o Tucker prepara o tranquilizante e vai até o cativeiro pegar as vítimas. Só que ao chegar lá, ele vê que a Zephyr não estava mais presa na cama. Por isso ele se aproxima para verificar e encontra o dedo dela embaixo da coberta. Vendo isso, a Zephyr sai de trás da porta e vaza do quarto, trancando o cara lá dentro. Porém, enquanto a Zephyr vai para a central de controle ver se consegue levar o barco de volta para a costa, o Tucker pega uma chave multiuso, abre uma escotilha de emergência e escapa
escapa por ela, chegando até o painel de energia e desligando todo o barco. Aí, sendo impedida de arrancar com o barco, a Zephyr percebe que tinha uma festa acontecendo na praia ali perto e pega um sinalizador para pedir ajuda, mas o Tucker aparece por trás dela e a Zephyr acaba tendo que lançar o sinalizador no cara para ganhar algum tempo. Dessa forma, ela consegue se trancar na cozinha e achar uma saída para o lado de fora. O problema é que assim que estava para escapar, o colete acaba prendendo em um pedaço de vidro e ganhando tempo pro Tucker abrir a porta e puxar a garota para baixo. Por conta disso, a Zephyr precisa lutar para sobreviver e consegue usar uma frigideira para derrubar o psicopata. Depois disso, ela se joga no mar e nada em direção à praia para buscar ajuda. O Tucker percebe isso e pega um lançador de arpões para tentar impedir a jovem, só que por ela estar muito longe, ele acaba mudando de plano e vai atrás dela com um bote. A Zephyr até consegue nadar rápido o suficiente para chegar à praia, porém o Tucker chega logo atrás dela e consegue imobilizar e apagar a coitada sem ninguém perceber isso. Bom, aqui o Moses cometeu alguns erros por conta do nervosismo, e sim galera, é normal acontecer esse tipo de coisa, mas claramente o cara estava numa situação de vida ou morte. Sair ligando pra polícia como se estivesse chamando um táxi, é claro que vai dar ruim, né? O cara deveria ter olhado pelas escotilhas do barco, como estava o ambiente lá fora pra ver se o dono estava voltando, ou perguntar pra Zephyr se o Tucker já tinha saído há muito tempo, pra ter uma ideia se o cara estava voltando ou não. Sabendo disso, o melhor era se esconder em algum canto do barco, pra aí sim pedir ajuda e depois pegar o cara desprevenido pra descer a porrada nele. E sim, eu tô falando de jogar na sujeira aqui, tipo pegar algum ferro para atacar o cara pelas costas, ou até mesmo na canela para tentar estralar a perna dele, pois pelo que eu reparei até agora, o Tucker parece ter treinado o jiu-jitsu para imobilizar suas vítimas, e o Moses é um típico piá de prédio, criado pela avó. E aqui eu só vou falar uma coisa novamente, a regra número 2 de Zumbilândia, bata 2 vezes caramba. Nesse caso aqui, poderia ser 3, 4, até 5 para garantir que o Tucker não ia levantar. O cara tava no chão, e esse aqui é o tipo de gente que você chuta mais quando ele tá no chão. Mas apesar de eu sempre estar criticando os personagens idiotas dos filmes, também é preciso elogiar quando eles merecem, né? E eu tenho que dizer que a Zephyr foi braba demais em algumas partes aqui, apesar de eu achar que a maioria das pessoas desmaiaria ao desconectar o próprio dedo. Mas além da mentalidade forte de nunca escolher desistir ou se dar por vencida, ela também teve determinação de fazer até as coisas mais extremas para conseguir ficar viva. Afinal, a mulher desconectou um dedo na dentada, né? Isso sem contar a inteligência de usar até as menores coisas a seu favor, como é o caso do balde que ela quebrou para fazer uma adaga improvisada. O problema mesmo dessa situação foi a frieza na hora do confronto. Quem sabe faltou a crueldade necessária para enfrentar um monstro igual o Tucker, pois ela teve a oportunidade perfeita para acabar com o cara e deixou passar. Vai ver, ela nunca jogou o PUBG e não sabe o poder de uma frigideira dessas. E só um adendo, ao invés de deixar o dedão em cima da cama, ela poderia muito bem ter levado ele junto para caso conseguisse escapar. Afinal, com sorte, ela poderia até mesmo conseguir recolocá-lo através de uma cirurgia. Algum tempo depois, o Moses acorda preso à cadeira na frente do barco e vê a Zephyr pendurada acima da água pelo guincho. Nesse momento, o Tucker acorda a mulher e pergunta se algum dos dois sabe por que o Marlin é o peixe mais desejado pelos pescadores. E gente, é sério, lá vem esse cara fazendo mais um discursinho. Por isso eu já vou dar a resposta e dizer que os pescadores gostam do Marlin porque ele é um dos que mais luta na hora da pesca, dando adrenalina ao esporte. Assim que o discursinho termina, o psicopata mergulha metade do corpo da Zephyr no oceano e começa a gravar o tubarão branco gigantesco que chegou por ali, só esperando o momento em que ela vai ser atacada. Porém esse momento nunca chega, já que o tubarão praticamente ignora a garota. Por esse motivo, o Tucker pega o arpão e tenta bater no tubarão para deixá-lo nervoso, mas o animal acaba mordendo o arpão e o jogando para perto da Zephyr. Aí com o arpão em mãos, a Zephyr tenta escalar a corda do guincho para sair da água, porém o Tucker dá um susto na coitada, fazendo com que ela caia. E aproveitando que estava solta, a Zephyr mergulha na água para se afastar do barco. O problema é que no meio dessa fuga, ela acaba dando de cara com o tubarão. Por sorte, o animal apenas passa por perto dela e desaparece na escuridão. A Zephyr, por outro lado, dá a volta no barco e sobe pelo ponto cego do Tucker, que estava vendo se a encontrava dentro da água. Então ela pega o lançador de arpão, aparece de surpresa por trás do psicopata e o acerta com tudo, fazendo com que ele caia na água. Mas o cara não vai de base na hora e tenta voltar pela parte da frente do barco, só que o tubarão aparece por baixo dele e dá uma bela mordida no psicopata, o que se transforma na última fita de execução. O ruim é que na hora que o tubarão leva o cara pra longe, a corda do arpão se enrola no pé da Zephyr e faz ela ser arrastada junto, deixando o coitado do Moses sozinho e sem esperança de ser resgatado. Por sorte, assim que ele desmaia, a Zephyr consegue emergir e descobre que aquele barco festivo estava ali perto. Então ela volta pro barco e percebe que o Moses não estava bem. Por isso ela não perde tempo, pega um sinalizador e acende para chamar a atenção daquele barco festivo, o que realmente dá certo. Vendo isso, ela volta para perto do Moses, que ainda estava desmaiado, e abre o coração pro cara, que abre os olhos e dá um sorrisinho de convencido, mostrando que sabia que ela também estava apaixonada. Bom, eu vou tentar fazer algo diferente aqui no final, e se vocês gostarem, eu posso montar em todos os vídeos. Eu estava pensando em começar a deixar uma nota pros personagens, e pontuar onde eles acertaram e o que poderiam ter feito melhor. Então bora lá. Vamos começar pelo Greg. Esse cara aí vai receber um generoso 3, só porque ele ficou pouco tempo na tela. E vamos ser sinceros, né? Nesse pouco
pouco tempo, deu pra ver que esse cara não se preocupava nem um pouco com a segurança dele. O Greg praticamente só fez uma coisa que presta, que foi acalmar a Heather durante o mergulho. De resto, o coitado não serviu pra absolutamente nada, já que ele não pesquisou direito o passeio, não pediu por roupas de mergulho adequadas pra situação e morreu que nem bobo na hora que saiu da água. Passando pra outro imbecil, vamos falar do Dave. Esse cara aí mais atrapalhou do que ajudou. Primeiro, que ele vivia do lado de um psicopata que trazia várias pessoas pro barco dele. E provavelmente esse idiota aí nunca reparou que as pessoas que iam pro barco não voltavam. E longe de mim ser uma velha fofoqueira que bisbilhota a vida dos outros. Mas o cara tava com o barquinho dele colado do lado do psicopata. E nunca desconfiou de nada. Por isso a nota desse cara aqui é 1. E eu ainda acho que é muito. E a tropinha dos inúteis fica completa com a Heather. Eu não vou culpar a vítima aqui, mas ela foi na onda do burro do Greg e ainda por cima não se ajudou antes, já que nem ela e nem o Greg pesquisaram onde estavam se metendo. Ainda por cima, na hora em que a Zephyr pediu por uma haste de ferro, ela nem cogitou pensar que no sutiã dela tinha a bendita da haste. Se ela não fosse tão lerda assim, a Zephyr teria mais tempo para tentar abrir a algema, e quem sabe elas poderiam pegar o Tucker de surpresa. E por isso ela merece a mesma nota que o Tance do Greg, um belo de um 3. Saindo dos inúteis, vamos passar para as pessoas que valem o oxigênio que respiram. E para começar pelo Moses, bom, apesar do cara ter cometido alguns erros, não podemos esquecer que ele sozinho conseguiu encontrar o Tucker, um psicopata sádico que cometia crimes há muito tempo. Tá bom que o Tucker facilitou pro cara, sequestrando alguém próximo de câmeras de vigilância. O problema é que o Moses descobriu tudo e esqueceu de pedir reforços. Afinal, ir enfrentar um possível suspeito de peito aberto é pedir para morrer. E ele teve muita sorte de não ser finalizado naquela luta do barco, igual o burro do Dave. E uma coisa que muita gente não leva em conta, mas eu acho uma boa qualidade, e o Rock com certeza vai concordar comigo, é o quanto esse maluco aí aguentou apanhar, e também aguentou ficar vivo. Pois não é fácil perder todo aquele sangue e continuar respirando. Então pelo menos esse aí sabe como apanhar. E por isso ele vai ganhar aquela nota que todo mundo quer quando precisa passar de ano. Um 7zinho. Agora passando pro vilão, o Tucker realmente era um cara inteligente em algumas partes, e também bem preparado. Mas o cara se pintava de tubarão branco, e na verdade tinha um emocional de um peixe beta. Sim, o trocadilho é proposital. Afinal, o cara tinha um físico grande, sabia jiu-jitsu, tinha seus meios para escolher as presas muito bem, já que o cara fez isso por muito tempo e não foi pego. Porém, é como dizem, não sobra nada pro Betinha, né? Então apesar da aparência truculenta, o emocional do cara tava em frangalhos. E a Zephyr provou isso ao dar aquele argumento direto que o cara nem foi capaz de refutar, por saber que era verdade. Talvez muitos anos de terapia tivessem dado um jeito nesse maluco, mas mesmo assim ele merecia cadeia pelo que fez. E se o tubarão branco não tivesse acabado com o cara, com certeza ele seria pego pela polícia pelo modo impossível que tratou as coisas no final. Por isso, a nota do vilão vai ser um 8,5, pois foi por muito pouco que ele não conseguiu mandar todo mundo ali pra cidade do pé junto. E se não fosse pelo ego dele e o ritual que o cara precisava seguir, com certeza o pessoal ali não sobreviveria mais um dia. Por fim, temos a Zephyr. E galera, ela também cometeu alguns erros, ainda mais considerando que era uma mulher vivendo como nômade em outros países. Cuidados básicos precisavam ser tomados aqui, afinal qualquer lugar pode ter malucos. E infelizmente, sendo mulher, é preciso se proteger disso. Se a Zephyr tivesse tomado esses cuidados, pode ser que ela não fosse facilmente levada pelo Tucker. Mas tirando isso, depois de ser capturada, a mulher praticamente lutou a todo momento pela sobrevivência, além de até mesmo ajudar os outros, como Moses, na hora que ela salvou a vida do cara, mandando ele ficar parado pra não ser mordido pelos tubarões. E eu duvido muito que qualquer um aqui não cagaria nas calças se ficasse no meio do mar cara a cara com um tubarão branco. Ela fez isso e ainda conseguiu pensar logicamente, dando a volta e acabando com o cara. Isso que eu quase esqueci, que a mulher instalou o próprio polegar e desconectou o dedo na dentada. Tem que ter uma determinação absurda pra fazer isso. E sim, já teve casos parecidos na vida real, como o Aaron Ralston, que ficou preso em uma montanha por vários dias e desconectou o braço com um canivete cego. E sim, eu sei que tem um filme desse cara, uma hora eu vou fazer aqui no canal. Por isso, considerando os pequenos erros da protagonista, como não finalizar o vilão na hora que dava pra fazer isso, ela merece um 9,3. E me digam aí se vocês concordam com as notas. Fala galera, esse foi como derrotar animais perigosos. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você gostou desse sistema de notas, com certeza vai gostar desse vídeo aqui, onde eu mostro várias burrices de aliens em filmes. E caso você queira ver outro vídeo, é só clicar nesse aqui. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca contar coisas demais para desconhecidos. Afinal, você não sabe se eles são psicopatas.